Boa noite! Vamos começar a nossa live de hoje, sexta-feira à noite. E a gente está aqui, né? Firme e forte. Aproveito para dizer que é um prazer enorme sempre estar aqui com vocês. Para quem não me conhece, eu sou Natália Lima, cabeleireira, e ajudo outros cabeleireiros a fidelizarem suas clientes. A gente está na semana da fidelização, não, a gente está na preparação para a semana da fidelização, ok? Então, eu já vou me preparar aqui para começar. Vamos lá, vamos lá. Bom, então eu vou começar a nossa live de hoje e vamos falar, pessoal, sobre uma coisa que é muito interessante dentro do processo de recepcionar o cliente dentro do salão. E talvez uma das grandes falhas que acontece dentro dos salões, porque de certa forma o profissional sempre acha que fez e o cliente sempre sente que não foi feito. Existe uma pesquisa, inclusive feita pela L'Oréal, pela qual já tive acesso, que diz que mais de 80% dos cabeleireiros, quando perguntados, dizem que sim, fazem diagnóstico em suas clientes. Eu já vou falar, tá? O detalhe do diagnóstico. E essas mesmas clientes desses profissionais, quando perguntadas, respondem que não recebem diagnóstico dos seus profissionais. Então, 20% dessas clientes dizem que sim, 80% dizem que não. Então, a gente tem um grande problema aí, uma grande falha, ou de comunicação, ou de fato... Nossa, posso nem mostrar, né? Ou de fato... uma coisa que acontece mesmo, né? Um problema que é real, não é feito, por exemplo, o diagnóstico. Então, vou começar explicando para vocês o que é o diagnóstico, o que é esse processo de escuta. A nossa live de hoje, a gente vai falar sobre o processo de escuta do profissional, do cabeleireiro com a cliente dentro do salão. E por que isso é tão importante? O que é diagnóstico? O que eu tenho que fazer para fazer um diagnóstico? E o que eu tenho que comunicar para minha cliente para ela entender que eu estou fazendo um diagnóstico, ok? Bom, o diagnóstico, esse processo de escuta, nada mais é do que uma consulta. Eu estava dizendo para vocês essa semana em uma das lives, inclusive, que eu recebi uma indicação de uma médica e daí eu liguei para saber, né? É uma nutricionista e eu liguei para saber, para agendar e tal. E essa nutricionista, ela não tem horário, ok? Ela só tem horário para novembro. E eu falei, que pena, não vou poder então, porque eu tô grávida, né? E eu tô fazendo isso justamente porque eu tô grávida. Não vou poder ir na consulta porque o meu bebê nasce em dezembro, então não faz sentido eu fazer um acompanhamento com o nutricionista de alguns dias. Eu teria que ir agora para acompanhar. O fato é que, olha só, essa médica foi indicada, ela só tem consulta para novembro. E pasmem, a consulta custa R$700. Qual que é a diferença entre uma consulta que custa R$700 de um profissional que tá cheio? Nutricionista tem um monte, que inclusive não cobram, né? Tem pessoas, tem médicos, tem algumas especialidades que nem cobram a consulta ou trabalham pelo convênio e ganham super pouco por cada consulta. O que difere um profissional do outro? O que difere esse cara que tem que não tem cliente, que sempre tem horário, né? Porque tem gente que sempre tem horário. Se você quiser para hoje, tem. Tem médico que é assim. E outro, o que difere um profissional do outro, né? Um profissional que é como esse, comum, sempre tem horário, não custa muito caro a consulta dele, ou ele é do convênio e tal, de um profissional que não tem horário para te atender,
tem uma fila de espera, uma agenda lá pra frente e a consulta custa R$ 700. O que vocês acham que é diferente entre uma pessoa e outra? Entre esse profissional e um profissional comum? E eu, nessas pesquisas todas que eu faço, né, sempre buscando o atendimento de excelência, sempre entendendo o que é diferente de um atendimento para o outro, desses profissionais inclusive, fui entendendo ao longo do tempo que o que difere um profissional do outro é a consulta dele, de fato. Porque o conhecimento que ele tem, às vezes, eu vejo que tem pessoas, tem profissionais que têm mais conhecimento que outros, mas não conseguem vender o seu trabalho. É interessante isso, né? Tem profissionais que têm mais diferencial, assim, técnico, diferencial até de estudo mesmo, já fez mestrado, doutorado e tal, mas não consegue vender, quer dizer, não tem o comercial tão atrativo. Então nós, como profissionais, nós precisamos ter duas coisas. Nós precisamos ter a técnica de fato, assim, ser bom, né, conhecer daquilo que tá fazendo, mas a gente precisa ter o comercial. A gente precisa saber que o comercial é muito importante pro nosso negócio, que é ser cabeleireiro, ok? Então, Nath, mas o que é isso comercial? O que é? É você saber vender o seu negócio, é você saber vender você mesmo, é você saber vender o seu trabalho, é você saber se vender. E isso não é de uma forma como, né, como venda, não é colocando isso como venda, não. É colocando isso de uma forma comercial, simplesmente. É colocando o que o cliente realmente precisa, é você criando uma imagem, uma identidade, para que você tenha esse outro lado, assim, que é o comercial, que é o que de fato atrai clientes, ok? E o que eu vejo é que muitas vezes tem profissionais que são bons, gente. Tem profissionais que são bons, que têm muita qualidade técnica, mas não conseguem se destacar porque não dão importância para esse lado comercial. E o lado comercial, ele tá totalmente envolvido e totalmente ligado ao atendimento, né? Porque a todo esse processo do atendimento, a maneira como você expõe o seu trabalho, ao seu marketing, que é tudo isso que a gente fala aqui dentro das minhas redes sociais. Quer dizer, a área técnica, o que eu falo dentro das minhas redes sociais? Tudo aquilo que não é técnico. Então, eu não falo do corte de cabelo, eu não falo da mecha, né? Até porque seria muita coisa, ou eu teria que escolher uma delas só, e eu gosto tanto de tantas coisas dentro da área do cabelo. Mas eu escolhi aquilo que me fez sair do lugar que eu tava, que era um lugar comum, né? Como todos os cabeleireiros começam sem cliente, de um lugar comum. Mas que me elevou na minha carreira, que foi sempre me preocupar com a minha carreira como um todo, com o marketing da minha carreira, com o marketing da minha imagem, com o meu Instagram. Por exemplo, eu não tenho um Instagram com milhares de seguidores, tá? Isso é uma coisa que é importante vocês entenderem. Porém, eu sei de muitos profissionais que compram seguidores. Isso tá errado, isso não é legal, pra mim não faz sentido, porque só faz sentido eu ter seguidores reais. Por mais que eu tenha menos seguidores que determinadas pessoas, eu tenho mais resultado do que determinadas pessoas, entende? Por quê? Porque aqueles seguidores não são reais, são fake. Então não adianta você ter número e você não ter resultado. Assim como dentro do salão, não adianta você ter cliente que não fideliza, que vai simplesmente lá para espiar, ou é um cliente de muito fluxo, de muito retorno. Acontece muito isso, né? Perfil do cliente. Então é importante a gente ter uma noção de como a gente quer ser visto como cabeleireiro. Como é que eu quero que a minha carreira seja? Como é que eu quero que a minha carreira siga? E tudo aquilo que envolve sua carreira, tudo, desde a maneira como você se veste, até a maneira como você vai se maquiar, até o seu cabelo, se você arruma o seu cabelo, se você não arruma o seu cabelo para trabalhar, para o seu dia a dia,
coisas relacionadas ao marketing da sua carreira, a gestão das suas clientes. Como é que você faz a gestão das suas clientes? Como é que você faz a sua gestão financeira? Como é que você conduz a sua equipe? Não, Nath, eu trabalho sozinha. Ok, como é que você trabalha sozinho? Qual que é o tempo que você demora para fazer suas clientes? Você demora mais do que a maioria? Você demora menos? Você tem um tempo bom? Todos esses detalhes estão relacionados ao atendimento. Todos eles. Então, é importante que vocês estejam atentos a todos esses detalhes. É isso que vai fazer a diferença na carreira de vocês. É isso que vai fazer você se diferenciar do cabeleireiro que está ali na esquina e está concorrendo com você, que está do seu lado. A gente não tem que ligar para o cabeleireiro, por exemplo. Eu não sou concorrente direta de vocês, por exemplo, né? Como cabeleireiro. Nós não somos concorrentes. Nós somos concorrentes de cabeleireiros que estão muito próximos a nós, que o nosso cliente tem acesso, né? Então, a concorrência entre cabeleireiros, ela é uma concorrência próxima. Mas, por exemplo, você não pode ver dentro do seu salão os seus amigos, os seus colegas como concorrentes. Porque normalmente esses caras que estão junto com você dentro do salão estão no mesmo barco. Vocês estão sempre em busca de crescimento. Mas na prática eu sei que não é bem assim que acontece. Acontecem muitos problemas na prática dentro dos salões, né? Especialmente nesse assunto concorrência. Mas então, tentando explicar para vocês um pouco desse processo de escuta, eu queria dar uma diferença para vocês, que é vocês podem olhar no dicionário isso. Ouvir uma cliente é diferente de escutá-la. Ouvir é aquilo que o ouvido capta, enquanto escutar é aquilo que o ouvido capta e a gente processa de alguma maneira aquela informação, transforma aquela informação em coisas dentro da nossa cabeça para a gente visualizar aquilo, no nosso caso, transforma em imagens para daí sim a gente executar aquele serviço. E por que que isso é importante dentro do salão? Por que que isso é importante com a nossa cliente, ok? É importante, gente, porque a partir do momento que eu finjo que escuto, ou que eu não dou tanto atenção para minha cliente no quesito escutá-la, eu não necessariamente acerto no que eu estou, no que eu vou fazer, no resultado que a minha cliente vai ter naquele cabelo, entende? Então é importante eu realmente levar a sério esse processo da escuta, que é tão importante e leva às vezes 5 minutos. É o primeiro momento que você tem com a cliente, mas esse primeiro momento ele tem que ser muito bem administrado para que vocês realmente consigam executar no cabelo da cliente aquilo que ela está imaginando. Não é fácil a gente imaginar uma coisa que a cliente está imaginando e executar, ok? E a visão da cliente é diferente da nossa. Às vezes a cliente chega pra gente e fala assim, eu quero um loiro, eu quero um loiro bem... eu quero um loiro platinado, por exemplo. E de repente, esse loiro platinado não era platinado. Ela queria um loiro bege, por exemplo, e pra gente platinado é um loiro mais acinzentado, ok? Então é importante entender muito bem o que a cliente quer nesse início, nesse primeiro contato, nessa primeira conversa. Por isso que o diagnóstico ele precisa ficar muito claro. Precisa ficar claro para a cliente que você está fazendo e precisa ficar claro para você o que você combinou com a sua cliente. Então, seguindo um processo, seguindo um passo a passo do que acontece dentro do diagnóstico, então, o primeiro momento é você entender que o processo de escuta, que é o processo do diagnóstico, é um processo de escuta, não é um processo de fala. Você escuta mais do que fala, você faz perguntas, ok? Então, dentro do processo de diagnóstico, a primeira regra é façam perguntas. Então, a gente tem que sempre perguntar e ficar em silêncio. Pergunta e fica em silêncio, ok? Essa é a melhor maneira de você adquirir o maior número de informações possível. Você precisa, por exemplo... ter dentro da sua mente, dentro do seu processo, que você precisa
colher daquela pessoa o maior número de informações possível para que você acerte. Existe uma diversidade tão grande de cabelos a serem feitas que a chance de erro é muito grande, ok? A chance da gente errar um cabelo, ela é enorme. Eu sempre falo para vocês que quando a gente tem clientes fidelizadas, a gente tem uma sustentabilidade emocional. Por que eu falo isso? Porque quando você já conhece uma pessoa, quando você já conhece uma cliente, você tem menos chance de errar. Por quê? Porque você já sabe o que ela, pelo menos você já tem uma linha de raciocínio daquilo que ela não gosta, ok? Você já conhece mais ou menos aquela cliente, então você afunila essa chance de erro, certo? Agora, quando você conhece aquela cliente pela primeira vez, ela chegou para você, se você não tem esse bate-papo de forma muito clara e que você consiga extrair o máximo de informações dessa cliente e que você consiga tirar todas as suas dúvidas naqueles minutos que você tem, dificilmente você vai agradar essa cliente 100%, ok? Então é um processo difícil e que os profissionais não têm dado atenção. Gente, seguinte, deixa eu só fazer uma pausa para dizer o seguinte para vocês. Vocês podem me mandando mensagem, ok? E aí eu vou fazendo pausas, porque às vezes eu tô numa linha de raciocínio e daí vou falando e prefiro não interromper para responder alguma pergunta. Mas daí eu vou fazendo pausas para responder as coisas que vocês estão me mandando, ok? Então deixa eu ver aqui se tem alguma coisa pra gente dar sequência nesse assunto. Para quem tá chegando agora e tá aí na live, só para entender o que a gente tá falando, nós estamos falando aqui sobre fidelização, que é tudo que a gente tem falado, né? É o meu conteúdo, afinal de contas, fidelizar clientes. E hoje, em especial, a gente está falando sobre o processo de escuta, mais conhecido como diagnóstico. E que nada mais é do que aquele bate-papo que a gente tem com a nossa cliente logo no início da chegada dela dentro do salão, né? Tem profissionais, inclusive, que, por exemplo, eu sempre falo, são tiradores de pedido. Chegam no salão, a cliente chega no salão, por exemplo, marcou corte. A profissional erra de um tanto. Por quê? Porque direciona a cliente já para o corte. Por exemplo, vai cortar o cabelo, já vai para o lavatório, já lava. Às vezes a assistente já até dividiu o cabelo, já colocou capa, o profissional chega só para cortar. Você não viu o cabelo da cliente molhado, seco, e todos os cabelos molhados são iguais, tirando o cabelo afro, né, e os cabelos muito enrolados, todos os cabelos molhados são iguais. Por quê? Porque quimicamente, molhado, ele fica reto, ele fica liso, ele perde volume, ele perde textura, ok? Não vou explicar a química aqui do cabelo, porque, né, não faz sentido. Mas todos os cabelos molhados a gente consegue pentear e deixar basicamente reto. Ou seja, se eu queria ver qual que é o volume natural que tem nesse cabelo, como que tá a textura, se tá com progressiva ou se não tá com progressiva. Exemplo, eu vou fazer um corte curto. Eu faço muito cortes curtos nas minhas clientes. Vou fazer um corte curto numa cliente e ela chega com uma foto, por exemplo, de um cabelo super volumoso. Se eu levei ela pro lavatório, lavei o cabelo dela, quer dizer, uma assistente, não foi nem eu, tá? Levei ela pro lavatório, lavei o cabelo, sentei ela na minha cadeira, penteei aquele cabelo, dividi. Quando ela vai me pedir aquele corte volumoso, se eu não sei como tá a textura atual do cabelo dela, eu não vou ter o resultado que ela me pediu, ok? Isso é importantíssimo. Então, tá, Nath, como é que eu resolvo isso? Jamais, em hipótese nenhuma, leve a cliente pro lavatório antes dela sentar na sua cadeira. O primeiro passo de uma cliente dentro do salão de beleza, se você quer de fato fidelizá-la, se você quer de fato ter uma relação e ter uma confiança, saber que a cliente tem uma confiança em você com relação ao cabelo dela, nunca leve ela pro lavatório primeiro. Sempre sente ela na sua cadeira, com o cabelo dela seco, sujo, escovado, seja lá de como tiver, seja lá qual for o cabelo dela, porque você precisa ver o cabelo dela no dia a dia.
Você precisa ver, se ela falar pra você, nossa, o meu cabelo tá com uma textura tão estranha, depois que você lavou, acabou, você não consegue mais saber qual é essa textura que ela tava te contando. Se, inclusive, ela estiver te falando que tá com uma textura estranha, por exemplo, você perdeu a oportunidade de oferecer um tratamento para ela, por exemplo. Você nem avaliou, você já foi lavar o cabelo dela já tá molhado. Se você ia fazer um corte e o corte tinha que saber o movimento de franja tal, e você queria medir essa franja e você já levou ela pro lavatório, acabou, você não consegue mais medir e mostrar para ela. Gente, quando eu vou fazer um corte, por exemplo, eu combino cada etapa do corte com a cliente. Então, a cliente sentou na minha cadeira e eu vou dizer, nós vamos cortar, tal. Como que você tá pensando? E silêncio. Como que você tá pensando? Deixa a cliente dizer pra você como é que ela tá pensando. E ela vai respondendo pra você. Ah, eu tô pensando assim, eu tô pensando assado, tal. Normalmente, quando você faz perguntas abertas, o que eu chamo de perguntas abertas? Perguntas que dão para a cliente a ideia dela responder uma coisa ampla. O que é uma pergunta fechada? Aquela pergunta de sim ou não. Você tem progressiva no seu cabelo? Tenho, não tenho. Isso é uma pergunta fechada, ok? Você, como que você costuma arrumar o seu cabelo? Ah, eu costumo me arrumar assim, assado, eu uso secador, eu não uso, tal. É uma pergunta aberta, ok? Isso ficou claro. Então, primeira pergunta que eu faço é, como que você tá pensando no seu cabelo? Normalmente, hoje em dia, é muito comum a pessoa apresentar fotos do cabelo, né, que ela gostaria. Então, ela apresentou uma foto, eu olho pro cabelo dela, a primeira coisa que eu tenho que avaliar, textura. É parecida? Porque não adianta a cliente me trazer um cabelo de um corte com uma textura super volumosa e ter um cabelo super fininho, que não tem volume, que não é encorpado. Não adianta o contrário também, né? A pessoa tem um cabelo super volumoso e quer me mostrar um cabelo assim que é todo sem volume e tal. Então, primeira coisa, eu tenho que avaliar volume, eu tenho que avaliar textura, eu tenho que avaliar cor. Por exemplo, a pessoa veio e me trouxe, quero fazer uma mecha. Ah, quero fazer uma mecha dessa cor. E de repente o fundo dela, natural, é totalmente diferente daquele fundo daquela foto. Não tem como. E eu, no papel de cabeleireira, no papel de consultora, tenho que ser sincera com a minha cliente. Eu tenho que dizer pra ela, porque senão quem vai pagar sou eu. Como assim, Nath? Olha só, se vocês, eu não sei se vocês estão mandando coisa, tá, gente? Mas eu já desço pra ver. Se você, por exemplo, tá? Se você, a cliente chegou na sua cadeira, ela tem um fundo super escuro, te mostra um cabelo claro e você diz pra ela assim, ah, legal, super bonito esse cabelo, ah, vamos fazer. Na sua cabeça você já tá sabendo, não vai ficar dessa cor, né? Porque o cabelo dela é muito mais escuro e tal, mas você assina aquilo, você diz pra ela que, ah, legal, vamos fazer, vou fazer um cabelo claro em você, tal. De repente esse cabelo fica pronto e fica totalmente diferente daquilo que você combinou com ela na foto, daquilo que ela tava vendo, daquilo que ela tava imaginando, da expectativa dela com relação àquele cabelo. Daí ela vai dizer pra você, nossa, mas não tem nada a ver, ou fica insatisfeita, tal. E aí o cabeleireiro quer discutir com a cliente que, ah, mas o seu cabelo é mais escuro que dessa modelo, é por isso. Eu fiz esse cabelo, mas é porque o seu cabelo é mais escuro, daí fica mais escuro, fica mais laranja, fica mais isso, fica mais aquilo. Então, é você que fez errado, não é a cliente. Você que devia ter falado, olha, esse fundo aqui desse cabelo, ele é totalmente diferente do seu. Então, não tem como a gente fazer esse cabelo. Vamos buscar um cabelo que tenha mais relação com o seu para que você entenda como é que vai ficar o seu cabelo e até onde eu posso chegar. Porque daí você tem... Lembra que a gente está falando de uma coisa, uma palavra, fidelidade. Nós estamos falando de fidelização de cliente, ok? Quando eu tenho uma fidelidade de uma outra pessoa, quando eu tenho confiança, quando eu confio naquela pessoa e quando aquela pessoa é transparente comigo, quando aquela pessoa não me trai. Então a gente tem que partir desse princípio, a gente não pode trair as clientes, ok?
A gente tem que ser sincero mesmo. É melhor você ser sincero, porque você vai fidelizar mais clientes sendo sincero do que traindo a confiança dela. Você vai ter mais retorno da cliente. Ontem, na live de ontem, nós falamos, de ontem e de anteontem, nós falamos sobre retorno da cliente. O quão importante é que as suas clientes retornem. E não adianta você querer sempre ter a cliente de primeira vez e achar que sua agenda vai sobreviver de cliente de primeira vez. O importante é a cliente retornar. É você sempre estar preocupado, sempre fazer alguma coisa que a cliente possa ficar com um próximo serviço na cabeça dela. Vou dizer para vocês, por exemplo, hoje, vou dar um exemplo aqui, tá? De uma cliente que eu atendi, ela é do Rio de Janeiro, foi indicada pela tia, veio para Campinas e veio cortar cabelo comigo. Gente, eu não vou dizer os nomes, mas ela faz cabelo em 2 lugares famosos no Rio de Janeiro, ok? Não é qualquer lugar, mas não vou dizer pra, né, fica chato. E aí, ela veio cortar o cabelo, porque ela queria cortar, e aí a pessoa que indicou falou, olha, vai cortar com ela, porque é muito boa. Beleza. Foi assim que ela me passou, tá? Foi assim que ela me falou. Quando ela chegou no salão, ela me contou que ela faz mechas no salão X e já fez no salão Y. Eu conheço os 2 salões, porque são realmente famosos. E aí ela viu um cabelo, e aí ela falou assim, dentro do salão, nossa, quando eu cheguei eu vi o cabelo daquela moça e eu me encantei pelo cabelo, o cabelo tá maravilhoso. E aí eu disse pra ela, nossa, nós fizemos esse cabelo anteontem. Ela falou, você que fez? Eu falei, sim, foi. Inclusive, gente, tá aí no meu Instagram já, nos meus stories. Foi o cabelo da Isa, né, que é a minha assistente. E aí, ela disse, ela é do Rio de Janeiro, ela faz nesses 2 lugares famosos. E ela disse, você vai trabalhar no final do mês tal, né? Vou trabalhar. Ela perguntou isso porque eu tô grávida, tá, gente? Porque é a próxima vez que eu volto pro Rio, pra Campinas, então eu não vou fazer no Rio, vou voltar pra fazer com você. Isso tudo aconteceu por conta daquele tempinho que eu fiquei ali com ela, conversando, entendendo como é que ia ser o corte dela na consulta. Por que eu tô contando isso pra vocês? Porque a gente sempre, olha, uma cliente do Rio de Janeiro, uma cliente que tem menos acesso a mim, né? Ela precisa viajar pra cá pra fazer o cabelo. Mas olha que importante a gente sempre estar preocupado com o retorno do cliente. A gente fazer aquilo que o cliente realmente quer e sempre dar uma pincelada para que o cliente retorne. Então, como que vocês fazem isso? Isso eu tô contando um exemplo de hoje, tá? Real. Mas como que vocês fazem isso com as clientes do dia a dia, as clientes de vocês? Gente, a gente tem que sempre estar sugerindo uma coisa nova. O profissional que sempre fica engessado, naquele único cabelo para aquela pessoa, a cliente pede para fazer uma coisa nova, não faz, e tá sujeito sempre a perder aquela cliente, esse profissional é justamente o profissional que mais vai perder cliente. Por quê? Porque o retorno da cliente é sempre o mesmo. Então, plante ideias legais na cabeça da sua cliente, mostre cabelos para ela que você pensou nela, pense no cabelo da sua cliente. Então pensa assim, olha, eu tenho lá 20 clientes, eu tenho as minhas 20 clientes fidelizadas. Pensa num próximo cabelo para essas pessoas, não é uma mudança radical. E você precisa analisar quem é a pessoa, o cliente que gosta de uma mudança radical, quem é o cliente que é mais conservador, o que eu vou oferecer para um, o que eu vou oferecer para outro. Você já tem que vender o próximo serviço sempre. O cliente está sentado na sua cadeira hoje, você já mostra para ele a necessidade de na próxima visita ele fazer outro procedimento. E é assim que a gente mantém, a gente faz manutenção do nosso trabalho, da nossa agenda. É assim que a gente se torna profissionais sustentáveis, financeiramente e emocionalmente. Deixa eu ver aqui, para eu dar uma respirada, né? Que grávida cansa mais. O que vocês estão me dizendo, ok? Então vamos lá, deixa eu ver. Oi Gilson, tudo bem? Não sei se você tá por aí, é um super consultor também, né? Verdade acontece comigo, eu não lembro mais o que eu estava falando nesse momento. Otto Ramos,
Nem precisa ser platinado. Tá? Às vezes aparece cliente que não sabe a cor e fala que quer castanho. É muito comum, gente. Hoje, uma das clientes que eu atendi, ela é natural, um loiro claro. Ela disse que o cabelo dela era castanho. Então, se a gente for seguir no vocabulário, jamais a gente pode seguir uma conversa com uma cliente através de vocabulário profissional. Jamais. Nunca caia nessa, porque você vai se dar mal. E a responsabilidade ainda vai ser sua. Então, converse com a cliente sobre o vocabulário dela. Qual que é o vocabulário dela e a coisa mais fácil de você conversar com o cliente? Imagem, ok? Fotos. Converse com a cliente com fotos na mão. Gente, ter comunicação certa com o cliente é fundamental. Quando eu estava falando para vocês da comunicação, que eu falei aqui no começo, e eu estava dizendo da pesquisa da L'Oréal, né? Que a L'Oréal tem uma pesquisa que fala que 80% dos profissionais que são questionados, você faz diagnóstico? Eles dizem sim. E as clientes desses profissionais foram testadas também. E só menos de 20% disseram que recebem um diagnóstico. Então, por que é importante essa questão? A gente saber e estar de olho nessa questão. Porque às vezes a gente até tá fazendo um diagnóstico, até tá fazendo uma consulta, mas o cliente não tá entendendo que isso é uma consulta. E como é que eu sei, como é que eu falo pro cliente que aquilo é uma consulta? Eu digo para ele: olha, vamos conversar, nós vamos conversar antes de fazer o seu procedimento. Eu quero conversar com você, pode sentar aqui. Tem cliente que é tão automático o cliente já ir pro lavatório, que o cliente já fica esperando em pé para ir pro lavatório. Então eu sempre falo, pode sentar aqui, por gentileza, nós vamos conversar antes de você ir pro lavatório, ok? Assim, assim que aparece uma cliente nova, qual conselho você dá para você dar uma segurança para ela? É isso, né? A dúvida. Totalmente, a segurança que a gente vai dar para cliente, em primeiro lugar, se a cliente apareceu nova, está com você, ela já tá com alguma confiança de alguma maneira, ok? Então a cliente, se ela te procurou, se ela está sentada na sua cadeira por algum motivo, ela já tem alguma segurança em você. Então, ou ela viu o seu Instagram e por isso ela gostou e tá se sentindo segura, ou ela recebeu uma indicação, ou ela viu você trabalhando no salão e achou que estava legal. Então você já ganhou o primeiro passo, que é aquele passo da primeira impressão. A cliente já agendou com você, ok? Como é que eu faço para dar segurança para ela? Faça o trabalho que vocês combinaram. Então, primeiro, dê um atendimento sensacional para ela, sem dúvida nenhuma, mas lembra que eu sempre falo que o atendimento sensacional não é só para cliente de primeira vez. Aliás, a gente tem que dar mais atendimento sensacional para as clientes que a gente realmente tem fidelizadas até do que das clientes de primeira vez. A gente tem que ir melhorando, a gente tem que ir superando o atendimento a cada visita daquela cliente. Mas para dar segurança para essa cliente, cumpra aquilo que foi prometido. Então converse muito bem com essa cliente para que ela realmente sinta segurança em fazer aquele procedimento com você e que você entregue aquilo que foi combinado. Nada de expectativa versus realidade, não. Faça realmente a expectativa dela ser suprida. Essa é a melhor forma de você dar segurança para a cliente. É você realizar de fato aquilo que vocês combinaram. Uma abordagem boa para receber a cliente onde ela se sinta segura? Acho que essa resposta, né, de cima, acho que talvez seja a mesma pergunta. Se não for, você me esclarece. Mas para você recepcionar, então, essa cliente de uma maneira bem... fazer com que ela se sinta muito segura, é você demonstrar o seu conhecimento, é você mostrar para ela que você tá entendendo o que ela gostaria de fazer, é você, gente, ser ético, não falar do cabelo que o outro profissional fez, não, sabe? Não ficar apontando questões do cabelo dela, se tá ruim, se não tá ruim.
deixa as coisas mais leves. Então, atenda a cliente da melhor maneira possível, converse com ela muito bem para que tudo fique muito esclarecido do que será feito no cabelo dela. Se você vê que não existe a possibilidade daquele resultado no primeiro momento, esclareça isso para sua cliente. Então, diga para ela, olha, por exemplo, tem clientes que chegam para mim e estão com o cabelo de uma maneira que eu sei que aquele cabelo vai ficar bom, sabe? Bom. Depois de umas 3 vezes fazendo mecha. Então, o que eu falo pra ela? Isso. Falo, olha, o seu cabelo, pra eu alcançar o resultado X, que vai ficar bom no seu cabelo, nós precisamos de umas 3 mechas, porque eu preciso remover essa coloração, eu preciso remover isso, eu preciso fazer aquilo, e esse processo é longo, eu não vou fazer isso de uma vez só, porque senão você vai sair daqui com o cabelo destruído, e não é o intuito. Então, sempre, a verdade vai fazer sempre com que a sua cliente se sinta segura, ok? Muito mais do que você simplesmente prometer só para agradá-la. Não, eu tenho medo, eu não vou falar para cliente que eu não vou fazer isso, eu vou fazendo e daí eu vou falando para ela aos poucos, tal. Não, fale tudo para sua cliente, seja sincero, seja transparente, pelo menos, mesmo que seja uma coisa negativa, a sua cliente vai saber, ok? E vai se sentir segura com você, né? Que é o nosso principal objetivo. Como você falou, tem que ser sincero e temos que fazer o teste de mecha, sem dúvida, ok? Teste de mechas a gente realmente tem que fazer, porque senão a responsabilidade vai ser sua, ok? Se você sentir necessidade de fazer um teste de mecha, às vezes eu tenho necessidade de fazer teste de mecha até para clientes que são minhas, que eu percebo que tem alguma coisa. Às vezes a pessoa até passou alguma coisa em casa, ok? Mas o teste de mecha é fundamental. Como atrair clientes para mechas? Bom, primeiro você tem que fazer, você tem clientes já de mecha? Você tem fotos de mecha? Se você for atrair clientes através das suas redes sociais, eu não sei como é a sua rede social, tá? É Cleide. Eu não sei, Cleide, como é a sua rede social. Se você quer atrair clientes para mechas, número 1, a sua rede social tem que estar super alinhada com a sua expectativa. Ou seja, tem que ter mechas, ok? Eu vou anotar aqui, depois eu vou dar uma olhadinha no seu Instagram, ok? Deixa eu só anotar aqui o seu nome, Cleide.cabeleireira. Depois eu dou uma olhada pra você no seu Instagram. Mas assiste a minha live que eu falei essa semana sobre Instagram. Porque eu não sou uma especialista em Instagram, tá, gente? Mas eu tenho algumas colocações, alguns pontos de vista que eu acho que são bem importantes pra gente pra nós que somos cabeleireiros, ok? E que trabalhamos com as redes sociais. Então, como atrair clientes para mechas? Em primeiro lugar, se for através do Instagram, o seu Instagram tem que estar alinhado com isso. Se for dentro do salão, você tem que ter pessoas dentro do salão que você faz mechas para que essas pessoas sejam a divulgação do seu trabalho. E existe uma outra forma de atrair clientes geral, tá? E pode ser daí para mecha, você pode focar nas clientes que você vê que são clientes de mecha, mas eu não vou contar para vocês aqui, porque isso faz parte do conteúdo da Semana da Fidelização, que vai acontecer semana que vem. Então eu não vou contar, teve várias perguntas já de vários assuntos, e alguns assuntos eu não posso falar, tudo que tá dentro daquele conteúdo eu não vou falar, porque senão vai perder a graça, né? Então, para quem ainda não está inscrito na Semana da Fidelização, corre porque as vagas estão acabando. As inscrições elas vão terminar, eu acho que domingo, eu não tenho certeza, mas eu vou confirmar isso. Como é que eu faço para me inscrever, Nath? 2 formas. Tem o meu site www.natalialima.com.br, só clica lá que vai ter todas as informações. Ou então tem um link aí na bio do meu Instagram, tem um link que vocês podem se inscrever. Só clicar na bio aí, tem um link, daí você vai em Semana da Fidelização. E, gente, importante, façam a inscrição até o final. Tem muita gente que não tá fazendo até o final a inscrição e não vai receber o link. Nath, como é que eu vou assistir a Semana da Fidelização? Não vai ser lives abertas, vai ser um conteúdo fechado, somente para quem se inscreveu,
tá bom? Então, Cleide, corre lá para você se inscrever assim que terminar essa live. Como que vai ser? Vocês vão receber um link por e-mail, clicou nesse link e já aparece a aula, ok? Uma aula totalmente exclusiva que eu não dei aqui, ok? Mas, então, uma parte da sua pergunta eu respondi. Como atrair clientes para mechas? Primeiro, você tem que fazer mechas, você tem que ter conteúdo, né? Você tem que, a cliente tem que ver em você a possibilidade de fazer mechas. E tem que ter essa confiança em você pelo que você divulga, seja no Instagram, seja dentro do salão. Vamos lá. Quando me aparece cliente que quer mudar a cor do preto ou vermelho para o loiro, eu falo a verdade, que temos processos e temos que fazer testes de mechas. Até porque impossível, né, gente? De uma vez só a gente mudar um cabelo de preto ou vermelho para loiro. Então, obviamente você é um profissional tecnicamente bom ou boa, eu não sei qual que é o seu nome. Otto, eu não sei se é Otto nome ou se é o nome do salão, me conta aí. Mas é ótimo, ótimo, a gente tem que ter exatamente essa sinceridade, é o que a gente tem que ter com o cliente, né? Colocar para cliente aquilo que de fato acontece, porque senão você vai prometer uma coisa para cliente que não vai acontecer. E, gente, posso dar uma dica aproveitando do cabelo preto e do cabelo vermelho? Eu não sei se vocês conhecem um profissional, ele é da Califórnia, ele chama Johnny Ramirez. E até hoje, a técnica dele é a que mais eu achei incrível para funcionar, para tirar cabelo preto e vermelho. Não sei se vocês querem essa dica. Me fala aí primeiro, vai, porque senão eu dou dica de cabelo e às vezes ninguém nem quer. Mas eu tenho uma dica para tirar preto e vermelho. Nath, quando a cliente já veio de outros salões, aí já chega nervosa, alterada e não confia nem no teste de mecha. Bom, cliente veio de outro salão é porque ela já tá com um problema, certo? Ela já tá descontente com o cabelo dela. É aquilo que eu sempre falo, você tem que demonstrar o quê? Segurança pra ela. Você tem que demonstrar que não, aqui vai ser diferente. E, gente, não é só demonstrar, é realmente fazer diferença para essa cliente dentro do salão. Então, aqui comigo, dentro do meu salão, vai ser diferente. Então, faça sim o teste de mecha, tranquilize essa cliente, olha, eu vou fazer um teste para daí sim eu poder te falar quais são as possibilidades do seu cabelo, porque eu não posso falar só vendo o seu cabelo, eu não sei o que tem dentro do seu cabelo. Então, vamos fazer um teste, pode ficar calma, a gente vai resolver a sua situação, a gente vai resolver o seu cabelo, mas vamos com calma. Eu primeiro vou fazer o teste, vou avaliar e vou te falar tudo que é possível e o que não é possível, ok? Então, sinceridade, tranquilidade, você tem que passar tranquilidade para o cliente. Cleide tá me dizendo, então, que não tem clientes de mecha, certo? Cleide, então, se você não tem cliente de mechas e quer fazer clientes de mechas, você vai ter que começar fazendo um processo de captar algumas pessoas que você considera chave, que você consideram boas para fazer indicação e fazer nessas pessoas de repente de graça ou de repente com alguma parceria, ok? Então, olha uma ideia, no tempo que eu comecei, eu não precisei fazer isso, tá, gente? Mas hoje, com a concorrência muito ampla, é de certa forma necessário, ok? Então vamos lá. Você vai pegar pessoas que você acha que... Não adianta você pegar a Mariazinha que fica lá dentro da casa dela, que não conversa com ninguém, que não tem nenhum amigo e que não vai te indicar, ok? Você tem que pegar uma pessoa que você considera boa, comunicativa, que tem bastante amigos, que tem uma rede de amigos bem ampla. Você pega essa pessoa, então pensa aí, numa pessoa que você conheça, que tenha esse perfil comunicativa, tenha várias pessoas, vários amigos e assim por diante. E conversa com essa pessoa. Olha, eu sou cabeleireira, como você sabe, e eu tô querendo ampliar e seguir mais pra linha de mechas e tal.
E eu, como existe muita concorrência hoje, eu preciso fazer a divulgação do meu trabalho, mas se eu não fizer mecha também eu não vou ter como divulgar o meu trabalho. Você topa ser minha modelo? E se você gostar, você me indica? Se você me indicar, então assim, a cliente gostou, daí você tem que fazer um combinado com ela, ok? Então você vai fazer a primeira vez. E aí você combina, se você gostar, eu gostaria que você me indicasse. E a cada tantas clientes que você me indicar, eu sempre vou retocar o seu cabelo. Então, por exemplo, você pode combinar assim, olha, você me indica 5 pessoas, se essas 5 pessoas fizerem, você já tem a próxima mecha garantida comigo, entende? Então, você pode fazer uma parceria com pessoas comuns, ok? Pessoas que são simples, comuns, que estão aí no seu dia a dia, mas que vão te indicar, que são pessoas comunicativas, que têm uma rede de amigos ampla. Ok, Cleide? É uma das ideias que você pode fazer para você conseguir conquistar clientes de mechas. Tentei me inscrever, mas não consegui. Me conta o que tá dando de erro. Meu nome é Otton mesmo. Que bom, Otton. Então eu acertei aqui, né? Me fala o que tá dando de erro para se inscrever, por favor. Deixa eu anotar aqui o seu nome. E daí eu vou... Qualquer coisa eu entro em contato com você. Me manda um direct, ok? Gente, o quero, será que é da dica do preto? Eu vou contar pra vocês. Vou dar a dica. Perfeito, Cleide, coloque em prática. Deixa eu aproveitar, nós estamos chegando no fim da live, então a última coisa que vai dar pra eu falar pra vocês é sobre a dica do preto. De como tirar, e nossa, foi um dos cursos mais incríveis que eu já fiz, foi com esse cara, que é o Johnny Ramirez. Ok, tá dando erro pra entrar. Tudo bem, então calma que a gente já vai resolver isso, ok? Me manda um direct e aí eu te encaminho o link, a gente conversa por lá. Gente, quem mais não conseguir, me manda direct, ok? Eu já vou contar da dica do preto. Então, antes de contar da dica do preto, rapidinho, só para encerrar então, para vocês entenderem. Semana da fidelização vai acontecer na semana que vem, 8, 9 e 11 de setembro. São 3 aulas inéditas, 3 aulas diferentes, que eu preparei com muito carinho para vocês e quero muito, muito, muito vocês lá comigo, ok? Que mais que eu tenho de informação? Tem várias lives salvas dessa semana aí no meu feed, no meu IGTV. Todas que deu pra gente salvar, a gente salvou e colocou lá. Foi por isso que entrei no grupo do Face. Talvez porque você não esteja conseguindo acessar a semana da fidelização. É isso que eu tô entendendo, né? Bom, nós vamos resolver isso, ok? Eu vou pedir para entrar em contato com você, do profissional que vai falar agora. Tem vídeos ou Instagram do profissional que vai falar agora? Johnny Ramirez. Tem sim. Johnny Ramirez, ok? Escreve assim mesmo. Johnny, com 2 N's, Ramirez. Deixa eu contar para vocês rapidinho qual que é a dica que ele deu. Elas vão estar disponíveis na comunidade. A Reina tá dizendo pra gente que elas vão estar disponíveis na comunidade, as lives, ok? Pra quem perdeu, as lives estarão lá. Acho que é isso, né? Gente, é o seguinte, a dica do preto que ele dava pra gente, que funciona muito bem, é o seguinte. Você quer tirar um preto de um cabelo? Você vai fazer uma divisão. A divisão não importa, tá? Mas vamos pensar numa divisão bem comum. Uma divisão orelha a orelha, pode dividir um topo e pode dividir a parte de trás, ok? Você vai costurar mechas na transparência, então, numa transparência bem fina. Então, vai tirar aqui, ó, vamos imaginar que vou tentar fazer no meu cabelo. Você vai tirar mechas na transparência extremamente finas, exatamente assim que escreve, ok? Lá no Instagram dele não vai ter essa dica, lógico, porque ele só faz cabelo de famosa e ele é mais focado o Instagram dele na cliente e não no curso, né? É que eu acabei fazendo um curso com ele, assim que acabar você vai lá ver. Então, o que ele faz? Ele faz uma transparência, é difícil fazer em mim aqui mostrando pra vocês.
que, gente, é uma transparência mesmo. Ele faz essa transparência, coloca no papel, aplica o produto, né, descolorante com o oxidante, que inclusive não precisa ser uma volumagem alta. Isso você vai fazer camadas, mas assim, folha de papel. Pensa, se você tá achando que a transparência tá fina, você ainda pensa, dá pra deixar mais fina ainda? Você deixa fina. E você vai fazendo isso, uma pertinho da outra, o mais perto que você conseguir. Você vai fazer muita transparência, muita. É como se você fizesse assim, olha, 100 mechinhas, assim, num pedacinho que caberia 8, você vai fazer 50. Tudo ultra fina transparência. Vai aplicar aquele produto e vai fazendo aquela camadinha. A próxima mecha, você vai tirar uma transparência entre uma e outra. Também ultra fina, você não vai tirar muito cabelo. Então, a divisão entre uma mecha e outra são transparências e o cabelo que vai para dentro do papel são transparências. Isso você vai aplicar no cabelo todo, né? Fazer esse processo no cabelo todo é um processo que demora. Então, tirar um preto de um cabelo é inclusive um processo que vocês podem cobrar mais caro, ok? Mas, gente, funciona. Você vai ver aquele cabelo descolorir. Quer fazer um teste? Faz um teste, faz um pedacinho de um cabelo. Se fizer uma mecha só, você não vai conseguir ter um resultado de clareamento, porque não vai ter aquele aquecimento de um papel sobre o outro, entende? Quando você tem um papel sobre o outro, existe um aquecimento ali, e daí você consegue. Então, para você fazer o teste, seria bom você fazer um pedacinho. Mas você vai ver aquela mecha descolorir de uma maneira que você fala assim, gente, é um preto, como assim tá descolorindo dessa forma? Não estou dizendo que isso vai acontecer de uma primeira vez, né, da melhor maneira possível e tal. Mas na maioria das vezes funciona. Ele consegue clarear um cabelo que tá preto, ok? Nath, chegou uma cliente que falou que estava com cabelo preto, azulado, que foi no salão e pediu loiro. Só que o profissional aplicou descolorante de 40 no cabelo todo mesmo. Nossa. O cabelo chegou todo emborrachado, corte químico, e tava visível a cliente chegar. Nossa, gente, sem comentários. Sem comentário. E esquece, não é porque o cabelo tá preto que você tem que passar um oxidante de 40. Impossível. É óbvio que o cabelo emborrachou. Entende? E ainda, para ter passado no cabelo todo, é porque deve ter feito praticamente uma descoloração global. Você vê que é um profissional que não tem técnica, que não tem conhecimento. Porque para você fazer uma descoloração global num cabelo desse, totalmente errado, totalmente. Então, e é aos poucos também, né? Mas testem essa técnica para remover preto, porque funciona e é muito boa. E olha, com revelador de volumagem baixa, um oxidante de volumagem baixa, senão você quebra o cabelo, senão você detona. Você jamais, gente, não se usa em hipótese nenhuma, um oxidante de 40 volumes dentro de um papel. Em hipótese nenhuma, não existe isso, ok? Meu objetivo aqui não é falar sobre técnica, vocês sabem disso, mas já aproveitando, dando umas dicas, é no máximo 30 volumes dentro de um papel. Fora isso, de jeito nenhum. E mesmo que seja ao ar livre, sei lá, às vezes esse profissional aí fez ao ar livre com 40 volumes e tal, mas deve ter aplicado, deve ter reaplicado, sabe? Deve ter ficado um processo que ficou, né? Porque daí emborracha mesmo. E se a pessoa já tá com preto azulado, é porque ela já tem uma carga, além do preto, ela já tem uma carga de química na cabeça. Mas testem essa técnica que eu tô dizendo, porque funciona super. Deu pra entender? Ficou clara a técnica? Gente, então é isso. Ótima sexta-feira, final de sexta-feira pra vocês. Pra quem perdeu as lives, corram lá pra assistir. Foi um prazer enorme estar aqui com vocês, responder todas essas perguntas. A nossa série de lives das 10 sobre a fidelização, ela teoricamente se encerra hoje, mas eu até tinha postado essa semana a programação, né, de como seria a programação das nossas lives, mas a gente vai ter uma nova programação de lives para essa semana agora. E com certeza eu vou divulgar para vocês. Se eu conseguir, eu já divulgo amanhã mesmo, ok?
Vou tentar. Quem sabe eu consigo fazer mais alguma coisa amanhã. Consigo fazer mais alguma live, ok? Então é isso. Boa noite para vocês. Foi um prazer enorme estar aqui mais uma vez. E eu espero todos vocês, né, na Semana da Fidelização. E qualquer dúvida, inclusive com relação a cabelo, com relação a qualquer coisa, podem me mandar. Nem sempre eu respondo tão rápido por conta das mensagens, mas o máximo que eu puder responder, eu vou respondendo, tá bom? Beijão, tchau, tchau.